Olá, boa noite. Segundo ano da Escola Estadual Professor Souza Nilo. Segundos anos A, B e C. Eu estou aqui com um trabalho no campo, no Brasil, que é o tema da segunda semana do segundo mês dos PETs de Geografia. Eu sei que muitos já entregaram o trabalho para mim, que bom. Estou corrigindo, logo vou dar uma analisada e mando resposta para vocês, tá? Trabalho no campo no Brasil. O Brasil tem aproximadamente 17,8 milhões de pessoas que estão envolvidas no trabalho rural. Então é um número bastante grande, maior, por exemplo, que a soma das populações de Uruguai e Paraguai. Para você ter ideia, só de população rural trabalhando, corresponde a 21,1% da população economicamente ativa do país. Vamos entender que população economicamente ativa são aquelas pessoas de 15 a 65 anos, ou seja, em idade de trabalho. O trabalho no campo não se desenvolve de maneira homogênea, ele é totalmente diferente um do outro, e você tem vários tipos de trabalhador rural, e ainda tem um empresário rural, que é um fazendeiro, dono de propriedade agrícola, empresas multinacionais envolvidas nesse processo. Primeiramente, o trabalho não se desenvolve de maneira homogênea, havendo diversas formas de relação, as quais são classificadas em. Então aqui traz uma classificação simplória, a apostila, a gente complementa já. Por exemplo, poceiros são trabalhadores rurais que ocupam terras do governo com a finalidade de desenvolver a agropecuária. São aqueles que tomam posse de terra de maneira, vamos dizer assim, ilegal, Apesar de a gente ter uma reforma agrária dita e assinada a partir da Constituição de 1988. Então os poceiros, eles são trabalhadores rurais que ocupam terras do governo, nem sempre do governo, às vezes de outras pessoas também, com a finalidade de desenvolver a agropecuária. Interessante que uma das finalidades básicas da agropecuária é o desenvolvimento dela, é a produção de alimentos. Então, os poceiros que ocupam normalmente terras improdutivas querem, na verdade, a reforma agrária. Parceiros são parcerias fixadas entre o dono da terra e um trabalhador rural. Dessa forma, um disponibiliza o espaço agrário e o outro a força de trabalho. A fim do processo, toda a produção é dividida. Não confundir muito com meeiro, aquele que dá uma parte pequena da propriedade, o cara planta algo ali e divide a produção. É muito parecido, mas são parceiros. Há uma parceria ali, às vezes até de tecnologia ou de técnica agrícola mesmo, implicada no uso da terra. Pequenos proprietários são pequenos produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com mão de obra familiar. A produção gerada da propriedade destinada ao abastecimento da própria família. Então, os pequenos proprietários também pode se chamar de agropecuária de subsistência, aquele que planta para existir. E o resto do que ele não utiliza, quer dizer, ele alimentou a família e o restante ele vai vender para conseguir uma grana para comprar outras coisas e até insumos para uma próxima colheita. Esses são os pequenos proprietários. Arrendatários é aquele que aluga uma parte de terra para poder plantar. Então, agricultores que não possuem terras, mas dispõem de equipamentos agrícolas, desse modo, para produzir, alugam ou arrendam a terra de terceiros, por isso o nome arrendatário. Vem de renda mesmo, de dividir em pequenos espaços. Assalariados permanentes. Esses são os trabalhadores rurais de carteira assinada. E eles têm aposentadoria especial, e trabalham permanentemente em um sítio, uma fazenda, seja lá qual for o tipo de trabalho. Por exemplo, aqueles que ficam tomando conta de propriedades rurais enquanto seus donos estão viajando ou estão na cidade, e os donos chegam depois e ali está tudo cercadinho, a lenha tá posta no lugar, as goteiras já foram sanadas, os bois foram alimentados, etc. Depende do tamanho da propriedade. Então, existem os assalariados permanentes, como aqueles também que trabalham com tratores, com máquinas. Existe uma infinidade de profissões no campo, engenheiros agrícolas,
né, que às vezes tem carteiras assinadas com grandes empresas ou prestam contrato para uma ou outra pessoa, engenheiros ambientais, enfim, geógrafos, uma série de profissões ligadas ao campo, para mapear o campo, para dizer onde tem nascentes, etc. Então, várias funções ligadas ao campo. Assalariados temporários são os trabalhadores chamados sazonais, aqueles que trabalham em determinada época do ano, tá? Então, muito cuidado, que no Enem você vai encontrar também o emprego de trabalhador sazonal, que é aquele que trabalha em determinada estação. Ele vem, colhe o produto, café, por exemplo, emprega uma grande parte de mão de obra, depois da colheita ele é dispensado. Esse é o assalariado temporário, em períodos principalmente de colheita. Os não remunerados, né, correspondem ao trabalho realizado muitas vezes pelo grupo familiar, filhos, esposa, etc., em que haja pagamento, sem que haja pagamento de salários, normalmente da comida, casa, é quase uma relação de escravidão. Existe outra forma de trabalho não remunerado, trabalho escravo, né? Então é muito comum encontrar em propriedades muito distantes, em estados muito distantes, ou em terras até em estados próximos, né? Ou até aqui em Minas Gerais mesmo, trabalhadores que em municípios gigantescos que estão escondidos, até em municípios pequenos, trabalhando em propriedades rurais longínquas, em que exercem a profissão sem ter remuneração nenhuma e ficam ali como se fossem escravos, realmente somente comendo e dormindo em lugares até ermos, né, em lugares escondidos, lugares sem infraestrutura, etc. E aí a gente vai para a estrutura fundiária. O que é uma estrutura fundiária? Corresponde à maneira como as terras são distribuídas no território. Então, as terras são distribuídas no território em pequenas propriedades, médias propriedades, grandes propriedades. A característica do Brasil é ter enormes latifúndios nas mãos de grandes empresas e grandes proprietários. As melhores terras e as maiores terras estão nas mãos de poucas pessoas. E uma infinidade de minifúndios, ou seja, de terras de pequenos hectares, que está na mão distribuída de muitas pessoas que também acabam produzindo, né, para o mercado interno, mas não são tão valorizadas como os grandes empresários que exportam soja, que exportam milho, que exportam aveia, que alimentam gado, e esse gado é exportado, enfim. Ainda é um problema muito sério do Brasil, a reforma agrária que nunca entrou, vamos dizer assim, numa discussão séria, né? Os trabalhadores rurais muitas vezes são perseguidos. A mídia mostra muitos conflitos, mas não mostra o que eles passam. Muita gente tomou raiva de movimentos que lutam, como o Movimento Sem Terra. Essa raiva muitas vezes provém de uma imagem desnecessária da televisão, que só mostra o que dá errado, né? Então nós temos esse problema aí, e os governos não dialogam com essas pessoas de uma maneira muito eficiente. Então o problema da reforma agrária ele vem se alongando nos últimos anos, independente desse governo, do outro governo, do outro. Os últimos anos da democracia, de 1988 para cá, a reforma agrária deveria acontecer. Ela não aconteceu de forma eficiente. Então por isso ainda tem muita gente sem terra que busca apenas um pedaço de terra para produzir. Isso não significa que eles sejam vagabundos, né? Isso não significa de maneira nenhuma que sejam vagabundos. Isso é um preconceito. Essa história de vagabundagem na terra, criado por nós, né, nós todos, que tomamos às vezes uma visão midiática do que acontece no campo. Então existem os latifúndios, que são grandes propriedades de terra, normalmente são monoculturas, né? E qual a metragem de um latifúndio, um grande pedaço de terra? 600 hectares. Minifúndios são pequenas propriedades com até 3 hectares, aproximadamente 3 hectares. Expropriação é quando o pequeno proprietário rural se encontra endividado. Ele pega, por exemplo, o dinheiro do banco. Ele está endividado e o banco vai e toma as terras dele para fazer leilão, para repor aquele dinheiro que emprestou para o proprietário rural. Trabalho escravo no campo, ele existe, eu já falei, então não vou comentar. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Uma explicação rapidinha, né, da página 79, 78, do segundo mês, da segunda semana
dos planos tutorados de Geografia do Estado de Minas Gerais. Abraço, até mais.